Paz, povo de Deus, sou Neto Revaíra e você está no Drops Vigilantes. É uma parte do canal Vigilantes da Torre que se detém em explicar alguns textos bíblicos. Você pode também fazer parte deste quadro nos mandando aquilo que você quer saber, aquela curiosidade bíblica que você tem e quer que nós respondemos. A gente usa esse quadro para fazer todas as respostas que você precisa. Pode também nos seguir nas nossas redes sociais, está aqui embaixo na descrição, né? Facebook, Instagram, G+, né? Onde nós postamos ali de inicial, sempre quando vai sair um vídeo novo, nós colocamos lá primeiro, né? Anunciando para o pessoal. E o vídeo de hoje é mortes pouco explicadas na Bíblia. Roda a vinheta. Mortes pouco explicadas na Bíblia. A primeira delas nós vamos começar então com esse moço, Judas Iscariotes, isso mesmo, um dos 12 apóstolos, aquele que negou Jesus com um beijo. Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5, nos dá um relato sobre a morte de Judas, dizendo que ele se enforcou. Você pegando Atos capítulo 1 e versículo 18, diz que ele se jogou e se derramou, se partiu ao meio, né? E você fica pensando, mas afinal de contas, ele se jogou, ele se enforcou, o que foi que aconteceu? Na Bíblia existem erros? Existe falha nas traduções? Não, queridos. Um está falando, né, da causa da morte. Mateus, escrevendo para os gregos, em aramaico, né? Está falando da causa da morte. E ele está escrevendo poucos anos após o acontecido, ou seja, ele foi uma testemunha ocular e está escrevendo de algo que aconteceu recentemente. Lucas, já anos mais para frente, não era discípulo de Cristo. Então quem disser que Lucas era discípulo, não era discípulo. Ele se tornou, no caso, um seguidor após. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Lucas recém estava nascendo. Algumas teorias são levantadas de que aqueles gregos que vieram ver Jesus, no caso, que Lucas estaria no meio. Não. Tá? Ele era médico, grego, e andava junto na equipe de Paulo. Foi por intermédio desse momento que ele então conhece os evangelhos, conhece o Senhor e se detém em juntar todos os fatos para dar notoriedade histórica ao evento. E aí nós temos o Evangelho de Lucas com detalhes históricos e o Evangelho de Atos, ou melhor, livro de Atos, também com muito detalhe histórico. Então, preste bem atenção. Outra coisa que é para nós observarmos muito bem, né, é que o autor Lucas, né, ele escreve que o Judas, ele se derramou ao meio. Se derramou ao meio por quê? Porque ele se enforcou de um pé de árvore que ficava próximo a um lugar chamado Geena, ou seja, um barranco próximo a um lugar chamado Geena, que era o lugar onde era depositado o lixo. Era levado, no caso, as imundícias da cidade eram tiradas lá. A limpeza dos animais para o sacrifício, inclusive, era feito lá. E ao lado desse lugar é o Aceldama, ou seja, o campo de sangue, o campo que foi usado para, se for melhor, foi comprado para ser usado como cemitério dos estrangeiros.
quando Judas foi lá e devolveu as moedas para os superiores, para os magistrados lá, para os fariseus, eles pegaram aquele dinheiro e disseram: nós não vamos colocar esse dinheiro de volta no gasofilácio das ofertas, porque isso daqui é preço de sangue. Então compraram o lugar chamado Aceldama, que fica do lado deste lugar chamado Geena. Então ele amarra a corda, é uma das traduções mais fiéis. Ele amarra a corda no galho, e não se sabe se não foi a corda que não aguentou ou se foi o galho que não aguentou. Mas o certo é que, na tentativa de se jogar e se enforcar, ele acabou então não só se enforcando, mas caindo lá embaixo e se rebentando ao meio. Então, é a primeira explicação. Segunda morte, ou melhor, não foi nenhuma morte, mas que deixa muita gente confusa também, é a filha de Jefté. Você vai encontrar o texto em Juízes capítulo 11, versículos 34 a 40. E muita gente fica naquela dúvida: a filha de Jefté morreu? Não morreu? Foi sacrificada? Não foi? Afinal de contas, Deus aceita sacrifício humano? Queridos, a Bíblia é clara: Deus não aceita sacrifício humano em hipótese alguma. Tá, então o que aconteceu com ela? Né? O texto diz que ela começou a saudar o pai que chegou de batalha, e o pai se desespera e diz: eu vou ter que cumprir aquele voto que eu fiz para Deus. E ela diz: não, pode cumprir. Então o que aconteceu com ela? Ela foi a primeira celibatária na presença de Deus. Ou seja, ela não teve filhos, não se casou e viveu a vida inteira exclusivamente para Deus até morrer. Por isso que ela diz, ela não fala: eu vou chorar a minha morte com as minhas amigas. Não. Ela diz assim: eu vou chorar a minha juventude. Ou seja, ela reúne as amigas e elas começam a chorar o fator de que ela seria uma das únicas israelitas a não ser mãe. Nunca. Então, há muita confusão. Leia bem a Bíblia Sagrada. Não leia ela correndo, como se fosse um jornal, como se fosse um livro qualquer de história. Leia devagar. Não entendeu? Volte. Leia de novo. E de novo, a própria Bíblia explica a Bíblia. Outra pessoa que nós vamos ver, né, neste nosso vídeo é o nosso grande amigão Sansão. Sim, alguns cristãos estão levantando a bandeira hoje de que a morte de Sansão não foi um ataque final contra os filisteus, e não foi um sacrifício, e sim um suicídio aprovado por Deus. Coisa essa que a Bíblia reprova determinantemente. Juízes capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 31. Vai nos dizer o texto bíblico que Sansão, cego e aprisionado, foi trazido ao templo de Dagon para ali divertir os seus conquistadores, os filisteus que lhe tinham vencido em batalha. Ele era o símbolo, ali naquele momento, o símbolo aparente da fraqueza do Deus de Israel, e o herói de Israel vencido e derrotado. Então eles chamaram Sansão e disseram: traga-o para que ele brinque diante de nós. Ou seja, ele ia ser o bobinho do momento. A Bíblia então nos diz que Sansão sente que os seus cabelos começaram a crescer, a virtude de Deus começa a aflorar sobre a sua vida de novo. Então ele faz um pedido. Ele pede para ser colocado entre as colunas do templo.
E ao se escorar nessas colunas do templo, ele faz um pedido para Deus o usar pela última vez. E lhe dar forças pela última vez. E alguém diz, e não foi suicídio? Agora eu te pergunto. Pode uma casa desabando e um ceguinho sem um guia sair de forma magistral de dentro desse desabamento e se manter vivo? Diz aí. Não, né? Mesmo se ele tivesse os seus olhos intactos, provavelmente ele talvez procuraria uma porta muito grande aberta, uma janela, para tentar, quem sabe, correr e saltar para o lado de fora. Mas e se ele tivesse em plenas condições? Naquele momento ele não estava em condições alguma. A única condição era aceitar o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era ser a arma de Deus contra os filisteus e acabar com aquela guerra naquele momento de maneira definitiva. Então não confunda e não traga textos bíblicos para satisfazer aquilo que você quer que seja, né? Tem muita gente usando esse texto bíblico para tentar dizer que Deus aprovou o suicídio e para tentar dizer que Deus aprova o suicídio. Deus não aprova o suicídio. Por isso o texto bíblico nos orienta com um célebre mandamento: não matarás. A tradução no original hebraico é: não assassinarás. Isto é, se eu não posso matar, assassinar nem outra pessoa, eu não posso me auto-assassinar. Alguns célebres pastores, no caso, estão dizendo: mas isto é algo que é relevante, ninguém perde a salvação por causa disto. A Bíblia é clara: no céu não entra pecado. Eu posso ter sido um excelente crente durante toda a minha vida. Se eu pecar minutos antes de partir desta terra, tudo que eu fiz foi colocado em xeque. Deus não vai passar a mãozinha na cabeça e dizer: tadinho, eu te conheço, sei como é que é. Não. Por isso que o texto bíblico ele é enfático e nos diz que foram abertos livros e o livro da vida. E que livros são esses? As Escrituras. E a Bíblia nos diz também que todos aqueles que não foram julgados segundo os livros, mas não foram achados no livro da vida, perdeu a salvação. Então preste atenção muito nisso. Leia a palavra de Deus, medite nela. Não entendeu? Peça socorro. Procure quem conheça. Leia de novo. Leia outra vez. Você tem o autor da Bíblia perto de você. Não conseguiu entender ainda? Lendo uma, duas vezes. Dobre os teus joelhos e pergunte: Senhor, o que o Senhor quis dizer ao escrever isto? O Espírito Santo vai te revelar. E você vai entender com plenitude o que Deus quer falar. Graça e paz. Fique com Deus.